Então vamos lá? Bom, esse é o tipo de vídeo que vocês odeiam, né? É o quê? Bolsa tá caindo, dólar subindo. O que vocês queriam ouvir? Olha, vamos agora dolarizar o patrimônio, com dólar a 6,20 no dia de hoje, dia 17, que é um dia trágico, né? Mas eu sou obrigado a ser a voz dissonante, sou obrigado a aguentar as ofensas que eu ouvirei aqui. Ai, Brasil vai virar Venezuela, ai, Argentina, como todas as vezes que eu fiz aqui vídeos nesse lugar, falando aqui sobre o que você pode comprar para lucrar pesado nessa crise e como você pode ter certeza de que as coisas não vão dar tão errado assim quanto você está pensando. A primeira coisa que a gente precisa avaliar aqui, eu já fiz esse vídeo lá atrás, mas eu vou te dizer antes de você fazer um comentário pouco inteligente com dissonância cognitiva, que eu vou te pedir que você entre aqui, ó. Aqui em cima tem um vídeo o que aconteceu com a Bolsa da Argentina durante o período de crise. Muita gente não sabe, mas os ativos reais, eles têm uma proteção meio que natural à inflação. Não é que ele acompanha certinho a inflação, mas é que quando a inflação se descontrola, usualmente as empresas na Bolsa, elas começam a crescer loucamente. Por quê? Porque se a sociedade tem mais dinheiro, as pessoas que têm mais dinheiro, eles ganham mais dinheiro ainda e alocam mais ainda na Bolsa. Então você começa a ver a Bolsa se valorizando nominalmente, né? Não é uma rentabilidade real, mas a rentabilidade nominal ela acaba corrigindo. Foi o que aconteceu na Argentina durante os períodos de crise. E por que isso acontece? Porque senão, no período de hiperinflação, onde você vê, por exemplo, na Alemanha pós-bigodinho, quando você vê ali as crianças brincando, empilhando marcos, né, fazendo torres, põe aí os vídeos, as crianças fazendo torres inteiras de dinheiro, naquele momento, então, um camponês qualquer, ele poderia comprar a maior estatal de petróleo de um país, por exemplo, ou poderia comprar uma rede de postos de gasolina? Claro que não, né, gente? Os empresários, eles reajustam o preço das suas empresas e muita gente coloca dinheiro ali. Então, nem o argentino consegue comprar o Mercado Livre hoje porque a Argentina está em crise. Isso não é viável, não é possível e praticável. Se você acha que você é muito rico, dá uma olhada no preço das empresas argentinas agora e vê se esse dinheiro seu vale esse tanto que você está pensando mesmo. Obviamente que não, né? Ela enfrentou a hiperinflação e a bolsa subiu, né? O principal índice da Argentina, ele também se valorizou imensamente. Então, esse tipo de argumento, ele é um argumento muito raso e bobo. Não vou ficar respondendo a isso ao longo do vídeo inteiro. O Brasil é hoje a nona maior economia do planeta Terra inteiro. Então, quando você está falando, só existem 8 países que têm uma economia maior do que a nossa. Você não está falando de um país que está lá na 50ª posição ali. Você está falando de um país que é um país destacado, um país relevante, um país que é proprietário de grandes empresas, como a estatal de petróleo e outras coisas do tipo. Essas empresas, usualmente, elas não vão sumir porque o Brasil enfrentou uma crise. Você pode até dizer que a população, de modo geral, vai ficar mais pobre. O pobre cada vez fica mais pobre. Durante as crises, principalmente, chega a passar necessidade. Mas você não pode dizer o mesmo dos ricos. No geral, inclusive, os ricos brasileiros, eles vêm de gerações e gerações. E eles já enfrentaram 9 trocas de moeda, né? Desde o período do fim do Império, o Império mesmo teve uma moeda só. 200 anos de Império não trocou de moeda, né? Agora, desde que virou República, a gente troca mais de moeda do que de presidente. Olha que a gente troca de presidente bastante. Então, vez ou outro impeachment, ou alguém na cadeia. Se brincar, até o Bolsonaro vai preso. Quase todos os presidentes brasileiros estão arrumando problema, né? Nós tá com esse negócio agora. Estamos com esse negócio agora, de prender presidente e governador do Rio. Nada a ver com a história. Então, o que acontece? Essas trocas de moeda, elas impactam financeiramente a gente, elas criam um transtorno para a nossa vida. Mas as empresas brasileiras, no geral, as grandes corporações brasileiras, elas vendem coisas que não muda nada com a moeda que você está sendo cotado. Isso é o seguinte, a gente tem hoje no Brasil, por exemplo, a Klabin e a Suzano, são as maiores empresas de celulose do planeta Terra. Tem a Irani também, que é miudinha ali, mas a Klabin e a Suzano, cara, são responsáveis por grande parte, né, da produção de celulose no mundo inteiro, que é utilizado para produzir fralda, que é utilizado para produzir papel higiênico, que é utilizado para produzir sacolas, que é utilizado para produzir embalagem, que os e-commerces do mundo inteiro estão vendendo. Então todo mundo precisa, papel craftline, então todo mundo precisa desse tipo de coisa. E eu falo isso aqui... Tem vídeo que eu gravei em Los Angeles, lá em 2019, falando por que eu investi em Klabin e Suzano, né? Hoje em dia é mais modinha, mas na época não tinha muita gente falando sobre isso. E aí o negócio é o seguinte, você vê, né, alguma opção onde o mundo para de limpar o cu nos próximos 10 anos? Eu acho que não, né? Onde param de limpar a bundinha de neném com aqueles papelzinhos, negócio? Onde param de comprar fralda? Não para, né? Então, assim, existe alguma chance de fato das empresas de celulose sumirem, por exemplo? Não. A gente chama isso de um setor perene. Existe alguma chance de, na maior crise brasileira, a gente parar de consumir energia elétrica? Você pode dizer que a gente vai consumir, vai ir menos a bares, você pode dizer que a gente vai comprar menos roupa, você pode dizer que a gente vai comprar menos alimentos caros, mas você vê alguém parando de comer carne, por exemplo? Você vê alguém fechando sua conta no banco? Não, né? Por mais que possa ter uma crise, uma parte não consegue pagar o cartão, etc. Esses setores, historicamente, eles são considerados setores mais resilientes. Então, quando você fala de buscar dinheiro na crise, você tem que buscar aquelas empresas que, independente do que aconteça,
aconteça, pode o mundo acabar, elas estão ali, né? Na verdade, ou o mundo acaba ou elas voltam a serem elas. E aí quando você olha pra idade dessas empresas, muitas vezes, você vai ver, pô, o Banco do Brasil tem quantos anos, né? 200, sei lá. Você vai olhar pra Klabin, ela tem quantos anos? Mais de 120 anos. Loucura. Essas empresas estão aqui desde sempre. Quando você olha para uma Sanepar, por exemplo, com a estatal que está sendo vendida a valores ridículos, tudo isso pode te ajudar a compreender a importância desse tipo de coisa. Então, o que você precisa fazer? Uma análise de setores perenes, onde historicamente você tem uma boa chance dessas empresas continuarem existindo no pós-crise. Se eu compro essas empresas e o Brasil demora 10 anos para sair da crise, 15 anos para sair da crise, pode ser que elas fiquem em queda por muito tempo. Só que você é um jovem no geral, né? Boa parte de vocês aqui estão na casa até 50 anos. Vocês são um público até 50 anos. Ah, Raul, não, eu já sou um senhor, tal, mas é um ou outro que destoa, né? Então, nesse caso, se você está em menos de 50 anos aí, essa pode ser a oportunidade da década para você, ou quiçá do século, tá? Então você pode ir ali e pode aproveitar para comprar essas empresas. O que você vai perseguir aqui, né? Que eu falo para vocês sempre. Você vai perseguir empresas que estejam, já falei muito de PVP, não vou ficar falando sempre, vai perseguir empresas que estejam negociadas abaixo do valor patrimonial delas, né? Então você vai encontrar a discrepância de Graham aqui, ó. O que você pode fazer, né? Vou logar aqui, porque aqui já aparece para mim quanto que tá o preço justo. Então o que você pode fazer aqui? Só pensando numa ideia fundamentalista, tá? Olha, esse é o único jeito de fazer isso? Claro que não. Você pode fazer o valuation de diversas formas. Mas aqui quando a gente vai pro Graham, recorrer lá a um cara que em 1950 falava coisas bonitas e inteligentes e até hoje nunca errou, o que a gente pode perseguir? Em vez de você ficar produzindo, empresa de tecnologia, sei lá o quê. Cara, vamos no básico, back to the basics, tá? Então você olha aqui, a gente tá falando de segmento de empresas perenes, né? A gente tá falando de lucros consistentes nos últimos 10 anos, a gente tá falando de dívida equilibrada, banco não tem dívida, né? E aqui um tag along legal para você não ser levado para trás. Olha que interessante, o Graham diria que, pô, o Banco do Brasil ele pode chegar aí para ser legal para você até R$62, ele seria interessante, ele seria um investimento interessante. A gente tá falando de Banco do Brasil a R$24. Pô, estão dando Banco do Brasil, não é isso? Estão dando o Banco do Brasil. A grande verdade é essa, como ele é uma estatal, tem esse risco intrínseco, etc, estão dando. Então você consegue encontrar empresas muito interessantes, negociadas bem próximo do valor patrimonial delas. Então assim, tem muita coisa legal, muitas oportunidades bacanas. M Dias aqui, preço justo lá pro 35, está encontrando a 19, analisando todos esses indicadores, né? Abaixo do preço pelo valor patrimonial. O que significa? Você está levando a empresa de graça, independente do que ela tem de patrimônio, cliente, etc. A empresa lucrativa, empresa interessante, você está levando para casa de graça. Se você fizer uma peneira e for passando ponto a ponto, pô, vão parar de consumir alimentos à base de farinha, de trigo. Ah, não, Raul, mas a farinha é dolarizada, ela pode ter um prejuízo em determinado ano. Gente, ela é consolidadora do mercado, né? M. Dias Branco, ela é uma empresa que ela tem os produtos dela, vou só mostrar aqui pra vocês. Quando a gente tá falando dos produtos da M. Dias Branco, aqui você vai em nossas marcas, né? No RI da empresa aqui, você consegue encontrar, olha isso, olha, a gente tá falando da Adria, Adorita, Basilar, Bom Sabor, Delicites, Fronteira, Fortaleza, o biscoito, é bom, hein, o creme cracker da Fortaleza. Fit Food, Fina, né? Isabela, Jasmine, Puro Sabor, tudo quanto é marca vagabunda de macarrão é dela. Tudo quanto é marca vagabunda. Só não é dela Barilla, essas coisas um pouco mais caras. Agora, o resto é tudo dela. Então, quando você vai entendendo isso, você vai começar a dormir com muito mais tranquilidade. Raul, mas o meu professor de economia do 2º ano, ele me disse que, pô, o Brasil vai acabar. Ah, Raul, mas o pessoal do Infomoney tá me falando que o país derreteu. Ah, Raul, mas a farinha Lima, eles estão chateados. Pô, vive drogado, não dá moral pra isso não. Então assim, é um conceito que você não precisa se preocupar. Foca em aproveitar esse momento estratégico agora, taca ali dinheiro nisso todo mês, monta um preço médio legal e constrói uma carteira sólida de investimentos. Pra você ter noção, os nossos clientes, né, a gente teve uma carteira, um desempenho muito legal ainda no ano, por causa do equilíbrio com renda fixa e variável. Os nossos clientes gigantescos, eles nunca aportaram tanto. Tem maluco vendendo pedaço de fazenda aí, ó. E aí é os ricos tudo do mundo comprando ativo e você bobão falando, pô, vou vender minha bolsa porque tá em baixa, vou esperar a bolsa melhorar. Se você esperar a bolsa melhorar, você tá no sal. Eu não tenho o que te dizer mais. Eu não consigo gravar muito bem o que você fala porque tá sofrendo de inteligência discreta. Então assim, precisa fazer aporte agora com medo? Vai com medo mesmo. Ah, mas eu tô com medo, tô quase me cagando. Põe uma fralda e vai. E compra e não tem problema, porque esse é o momento que você esperou na sua vida. Pode durar 10 anos, tomara que dure, quiçá que dure 10 anos. Eu quero um presidente que arrebente o país todo pra gente trocar de moeda de novo, eu ganhar no overnight, aquele negócio baguncinha legal, é delicinha. Ah, mas tá torcendo contra o país? Eu não tô torcendo, mas é que o país ele tá me entregando. Eu tenho que aceitar o limão que me entregaram. Não entregaram limão não, entregaram o limoeiro inteiro, né? Já entregaram pra gente aí, então agora o que a gente vai fazer é espremer essa porra pro açúcar. Então vambora e põe gelo também, já põe uma dosezinha de pioca.
Se o nosso inscrito fez a tarefa de casa e tá com a reservinha de emergência, não tem por que ter medo, né, Raul? Não tem porque ter medo, agora é dentro. Então vambora. E se você quiser aprender a investir comigo, nessa reta final da alegria do ano aí, o que você vai fazer? AUVP, né? AUVP aí.com.br. Clica no botão Faça sua análise de perfil. Você vai ter inclusive acesso à nossa plataforma exclusiva de investimentos, que só é oferecida para os investidores milionários aí. A gente é a maior consultoria do ranking BTG Pactual 2024. Number one, né? Não tem ninguém. Só tem que olhar para baixo agora. Não tem ninguém para você olhar para cima. A número 1 do maior banco de investimentos da América Latina. E você recebe a mesma plataforma que os ricaços ali, simplesmente se tornando aluno da UVP. É chique, não é? É muito benefício. Que isso. Então entra aí, preenche o questionáriozinho que a gente vai te chamar. Não garanto que ainda este ano, porque agora a gente tá com a fila de espera um pouquinho mais alta que o usual e a gente já tá quase indo pro recesso, caso tenha umas coisas que ele vai resolver lá em Natal, uma segunda família, um negócio. E a gente tá nessa situação aqui. Então você pode preencher aí pra gente e vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. E agora eu vou conferir aqui se tem alguma pergunta interessante. Raul, FIs despencando, oportunidade em todos os setores, mas por uma questão de equilíbrio, qual dos balanceamento percentual de tijolo, papel e híbrido faz sentido manter essa aportes? Que porra de papel? Pra que você vai mexer com fundo de papel? Tá tudo de graça os fundos de tijolo, você vai ficar mexendo com fundo híbrido de papel. Eu só compro tijolo na crise. Só compro tijolo na crise. Teve um pedido aqui esses dias também que estavam fazendo, tem uma revolução querendo uma mulher apresentadora. Não teremos. Já vou deixar bem claro isso. Ah, Raul, mas eu quero ver. Quer ver mulher bonita? Abre site. Nossa, qual é que eu falei? Abre. Vai na rua. Tá cheio de mulher bonita. Na rua. Mas tem a UVP Capital também. Não é pra indicar esse tipo de canal aqui não. A Nath Rochino, acho que a venda não foi tão boa quanto parece não. Na minha cidade os shoppings também estão lotados, mas as lojas estão vazias. Sério, funcionários do Boticário estavam fazendo dancinha juntos quando passei lá na frente. Shopping lotado, nenhum cliente na loja. Estranho. Sabe onde tava lotado de gente comprando de fato? Fila da casquinha do McDonald's, o que é de mais barato pra consumir. Cara, aqui tava tendo fila na loja mesmo. Tava tudo cheio de gente. Eu fiz final de semana no shopping, inclusive. Cara, mas talvez é Goiânia, porque Goiânia é uma cidade muito rica também, né? Não é a mesma coisa que esses buracos onde vocês moram. Então, Mas beijo. não é um lugar bom pra morar não, viu? É ruim, inclusive, nem venha.